Olá, meus amigos, que a paz possa adentrar nos nossos corações nesse momento e que consigamos estar aqui com o pensamento reunido, com o pensamento único levado ao Pai, para ouvirmos mais uma palestra, a ótica da doutrina espírita, e que, ouvindo essas palavras, possamos interiorizar, entender cada vez mais o nosso papel nessa vida, em outras vidas também. Hoje, a palestra será dada pela nossa amiga querida Magali Andrade, do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, um grupo espírita co-irmão e muito querido para todos nós, que todos recebam o nosso abraço fraterno. Antes de passarmos a palavra para Magali, vamos ler a página e a prece de hoje. Lembrando que a palestra da Magali terá o título Os amigos espirituais nunca nos desamparam. E a página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 40, Tempo de Confiança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Está em Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o Mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção de confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobreviverão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. E agora vamos à prece, queridos amigos, elevando o nosso pensamento ao Pai Celestial e rogando a Ele as suas bênçãos, a sua paz e o seu acolhimento. Rogando a Jesus Cristo, nosso amigo, irmão, mestre, bússola norteadora do nosso caminhar, que continue conosco a intuir-nos bons pensamentos, boas ideias, e que possamos, Senhor, ter ouvidos d'alma para ouvir esses conselhos e continuar no caminho de verdade e vida. Que nesses tempos, porque passamos, que a nossa fé é sempre posta de uma maneira em dúvida, que tenhamos a força necessária e o objetivo cristão de ter o foco na nossa melhoria íntima, de ter o foco principalmente na melhoria da coletividade. Que a sua luz, Senhor, possa estar conosco nesse momento e adentrar sobre os nossos lares e adentrar também nos hospitais onde tantos sofrem, tanto para os doentes como para os seus familiares. Que a sua paz e o seu amor fiquem conosco hoje, agora e sempre.
Olá, meus amigos do Jefa, do querido Francisco de Assis, essa casa amiga e irmã do Leôncio de Albuquerque. É com muito carinho que hoje nós estamos aqui nos reunindo naquele abraço, mesmo que virtual, carinhoso, para refletirmos durante alguns minutos a respeito de uma temática que é muito importante, cada vez mais importante em nossas vidas. Vamos lá? Né? Vamos falar a respeito da intervenção dos amigos espirituais em nossas existências, né? Desse amigo espiritual, ou desses amigos espirituais. E eu gostaria de me reportar, em primeiro lugar, uma história, trazendo para as nossas reflexões, uma história que não é minha, né? Mas é bastante conhecida para aqueles que acompanham, como eu, como a Marta e tantas outras pessoas que acompanham o nosso querido Haroldo Dutra Dias, que é um conhecido palestrante, né, espírita. Quando ele fala a respeito da sua vida pessoal, ele conta que ele já estava casado, tinha uma filhinha, trabalhava no Tribunal de Justiça, né, num determinado setor do tribunal, e ele até comenta que havia uma porta na vida dele, que ele tinha a sensação que Deus tinha trancado e tinha jogado a chave fora. Porque tudo que ele fez em movimento, né, em direção àquele objetivo, deu errado. Então ele fala que foi exatamente o desejo, o sonho de se tornar maestro. E nada deu certo, então realmente a porta estava fechada. Mas ele estava no seu trabalho, mas ele desejava, dentro dessa área, um determinado cargo. E ele sempre fazia concurso e nunca passava. Fazia concurso e ficava por um ponto, por um ponto, por um ponto. Até que no meio daquela luta toda, trabalhando, sustentando a família, enfim, abriu o concurso, né? Saiu o edital do concurso para a magistratura. E ele disse uma coisa que ele realmente tinha certeza que ele não queria ser, era juiz. Mas uma pessoa chegou perto dele e falou assim: olha, Haroldo, eu sei que você não gosta muito dos juízes, não é? Mas por que você não se inscreve para o concurso da magistratura? É um concurso que a gente sabe que é um concurso pesado, difícil, né? Eu mesmo digo que é um concurso meio cruel, né? A pessoa às vezes tem que estudar anos seguidos, anos e anos, sem saber se vai ter concurso ou não, pela extensão da matéria, e leva quase um ano fazendo prova, que são várias etapas, muitas, né, muito concorrido, né, começam quase 10 mil, terminam 30, né, passando no final. E por que você não faz o concurso, se inscreve, e quem sabe, se você passar, né, você melhora a sua condição econômica, né, de salário, e aí você pode com mais calma fazer o que você deseja, embora eu sei que você não goste muito. E essa pessoa era a sogra dele, né, que era juíza, né, e ele disse que ele sabia que ele não queria ser juiz, mesmo porque ele trabalhava com juiz, sabia do peso, né, da responsabilidade, do volume enorme de trabalho que eles têm, enfim. Mas ele resolveu se inscrever. Se inscrever e começaram as provas. E ele disse que, por sorte ou por azar, ele começou a passar. Passou na primeira, na segunda fase, na terceira fase, para depois chegou na prova de sentença, e aí ele foi passando, ele meio assustado, chegou na prova oral, a última prova. E na véspera, naturalmente, ele estava nervosíssimo, né? Preocupado, ansioso, como todo mundo estaria. Foi dormir na hora que ele só conseguiu conciliar o sono na madrugada, e ao dormir, perto das 2 horas da manhã, entre 2 e 4 horas, ele sonhou que ele chegava para fazer a prova, e o primeiro arguidor dele era um desembargador, que são desembargadores, né, que fazem a arguição, de direito penal. E, não sei se lá em Minas quantos são, eu sei que no Rio de Janeiro são sete matérias, né, são 7 desembargadores, e o primeiro de direito penal mandou que ele sorteasse uma questão. Ele sorteia a questão, e quando ele lê a questão, ele fica perplexo, porque ele não sabia aquela questão. Ele acordou suarento, né, taquicárdico, de madrugada, e falou: meu Deus, eu não sei essa questão, e foi lá, né, para o seu gabinetezinho, seu escritóriozinho na sua casa, estudar, escritório de estudo, né, estudou, ficou estudando aquela questão que ele não sabia,
até, né, que amanheceu o dia e ele foi fazer a prova. Quando ele chegou, qual foi o primeiro arguidor que ele teve que enfrentar? De direito penal. Quando ele sorteou a questão, qual foi a questão com a qual ele foi contemplado? A questão que ele tirou em sonho e que ele não sabia e que ele passou a madrugada estudando. Então, ele disse que naquele momento ele ficou sabendo qual era a necessidade profissional em termos de objetivo de missão que ele trouxe na Terra. E sabia que ele já tinha passado, porque houve uma intervenção espiritual muito clara nesse momento. É para ele exercer, de fato, a profissão. E a gente vê, assim, essa intervenção, ele vai contando, quando ele vai falar a respeito da intervenção espiritual em nossas vidas, né, que Kardec trata muito bem no Livro dos Espíritos, e a gente vê quantas vezes nós não identificamos com muita clareza essas intervenções em nossas vidas. E eu vou trazer uma história pessoal, da qual eu nem tenho registro de memória, mas a minha avó, Vera Lassance Duarte, não vou dizer que ela foi fundadora do Leôncio, porque quando ela chegou, o Leôncio tinha dois anos, exatamente 2 anos de vida, de fundação, quando ela começou a frequentar, né? Eu nasci naquela casa, eu estou há 65 anos no Leôncio, e ela foi uma trabalhadora incansável do Leôncio, desde o início até a sua desencarnação, há 20 anos, agora no dia 25 de setembro, 20 anos. Trabalhou sem parar, em várias áreas, com muita dedicação. E ela conta que eu era pequena, 3 anos de idade, eu estava brincando, ela morava num sobrado, atrás da minha casa, sobrado alto, e eu estava brincando, minha mãe tinha me deixado com ela, brincando na sala, com as coisinhas, brinquedinho, né, enfim, na sala, e ela estava na cozinha, nos seus afazeres, minha avó trabalhava muito, fazendo as coisas, fazendo a comida, quando de repente ela começou a escutar palmas. Ela havia deixado a porta fechada, porém não trancada, ninguém trancava a porta naquela época, e ela gritou da cozinha: entra, pode entrar. E as palmas se repetiram mais fortes. E ela: entra, já disse para entrar. E ela mexendo as panelas, e como as palmas continuassem mais fortes, ela desligou o fogo. Meu Deus, quem é que não entra? Eu já falei para entrar, pode entrar. E as palmas estavam insistentes e mais fortes. Quando ela chegou na sala, ela viu que não tinha ninguém, a porta fechada, não tinha ninguém, e ela percebeu que vinham do quarto, que era contínua a sala, e cada vez mais forte. Quando ela entrou, ela não se deu conta da minha ausência ali na sala. Quando ela entrou no quarto, para ver quem é que tinha entrado, já estava no quarto dela, que entrou no quarto, ela tinha uma máquina de costurar que ficava grudada à janela do seu quarto. Eu havia subido no banquinho, subido na máquina, estava no parapeito da janela, já abrindo a janela, em pezinha. Naturalmente, eu ia abrir a janela, eu ia junto, não tinha como não cair. Era impossível, porque eu já estava inclinada. Ela disse que agarrou as minhas pernas e que ela não soltava, tremia, eu sem entender, né? Criança pequenininha, 3 anos, e ela tremia, me puxou, e só agradecer: muito obrigada, a você que está aqui, muito obrigada, muito obrigada. Foi, sem dúvida nenhuma, uma intervenção espiritual para evitar algo que não deveria acontecer, pelo menos naquele momento. Então, se nós refletirmos, né, se nós reflexionarmos e fizermos uma regressão nas nossas memórias, nós vamos constatar com muita clareza vários momentos de nossas vidas em que podemos flagrar com absoluta certeza essa intervenção em nossas vidas. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vamos ver aqui, ó, no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, ele vai tratar da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A intervenção dos espíritos no mundo corporal. Da questão 489 até a questão 521. Vai falar em vários ângulos. Perdão.
Perdão, ele vai no capítulo todo, ele vai falar da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Mas das questões do 489 a 521, ele vai tratar dos anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares ou simpáticos, mais especificamente dessas questões, né? Às vezes a pessoa diz assim, nossa, meu anjo de guarda não vai com o dele. Uma expressão completamente absurda, né? Como se anjo de guarda pudesse não simpatizar ou antipatizar com alguém. Isso é totalmente absurdo, né? Às vezes a pessoa diz assim, nossa, meu anjo de guarda é muito forte, né? Os anjos são sempre fortes, evoluídos, mais evoluídos que nós, poderosos. Então a gente usa muito essa expressão, nem sempre de maneira correta. E na questão 489, mais precisamente, Kardec indaga o seguinte: há espíritos que se ligam, particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Repetindo, há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E os espíritos respondem com maior precisão: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio, que na verdade nada mais é do que o amigo espiritual. Espíritos amigos, né? Para nossos amigos espirituais, oramos por eles, rezamos por eles, para eles, são os amigos espirituais, que se ligam particularmente a cada um de nós. Por exemplo, nós temos o nosso Chico Xavier. Segundo Marcel Souto Maior, no livro As Vidas de Chico Xavier, mais de 2.000 autores espirituais escreveram por sua psicografia. Mais de 2.000 autores espirituais. Então, podemos presumir que todos, ou a grande maioria, eram amigos de Chico Xavier. Aí nós citamos Meimei, Altar de Souza, e não vamos nem Emmanuel, Irmão X, André Luiz, Bezerra de Menezes, e aí a gente poderia enumerar toda a série de poetas, né, de autores que relataram suas vidas, que escreveram sonetos, poesias, contos, crônicas, através do nosso querido Chico. A obra de André Luiz, que é um projeto, né, de cujo projeto o interlocutor tornou-se André Luiz, e tantas outras obras, eram os amigos, né, os amigos espirituais de Chico Xavier. Divaldo Franco, né, a gente conhece, né, Viana de Carvalho, Ignotos, Maria Dolores, Amélia Rodrigues, e Bezerra de Menezes, e tantos outros. Mas aí, a gente vai continuando aqui no estudo desse capítulo, né, na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9, Kardec vai perguntar mais especificamente o seguinte: que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Olha só, ele fala primeiro dos amigos espirituais, mas depois ele especifica um tipo de amigo espiritual. O que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Né? Esse anjo de guarda que nós costumamos falar. E os espíritos respondem categoricamente, precisamente: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, o anjo guardião, ele é um espírito elevado. Por exemplo, a Joana de Ângeles, né, que a gente conhece tanto através da psicografia do médium, né, e médium, orador espírita, Divaldo Pereira Franco, ela afirma que existem mais de 1.000 almas sob a sua tutela, mais de 1.000 almas. Então, ela é o anjo guardião dessas mais de 1.000 almas que estão sob a sua responsabilidade. E Divaldo, ele conta de uma maneira muito, né, descontraída a sua relação com a Joana de Ângeles. Ele diz que quando pequeno,
né? Ele vê espírito. Quem teve a oportunidade de ver o filme do Divaldo, que é um filme maravilhoso sobre a vida dele, e emocionante, aquele filme que você ri, você se emociona, você chora, você reflete muito, mexe com as suas emoções todo o tempo. Ele fala que quando ele era criança, ele vê espíritos desde muito cedo, e a gente também sabe, né, acho que a maioria, que ele sofreu um processo obsessivo muito grave, com mais de 30 anos, o espírito atormentava, ele tinha medo de dormir sozinho, né, por conta da aparição do espírito, que o ameaçava, que gerava medo nele, pânico. Ele dormia no meio dos pais. E, de repente, ele via uma luz que se aproximava e ele dizia para a mãe, agora eu já posso ir para a minha cama. A luz chegou, ia para a cama. E durante muito tempo ele foi vendo aquela luz, mas a luz, né, não se identificava. E depois ele começou a perceber que era um espírito protetor, um espírito amigo, e sempre estava ali para ajudá-lo, dar uma vibração de proteção positiva, até que ele começou a, né, identificar mais o espírito e perguntou assim, você é meu espírito, meu anjo de guarda? E ela falou, se meu guia espiritual, que ele queria saber, o guia aí se tornou espírita, depois de jovem, tinha uma admiração enorme por Chico Xavier, sabia, né, da relação de Emmanuel com Chico Xavier, e ele pergunta a esse espírito, como é seu nome? Você pode me chamar um espírito amigo, né? Não, mas eu queria saber o nome, isso não importa, Divaldo. Então eu quero saber quem é o meu guia espiritual. A senhora é meu guia espiritual? E ela responde, seu guia, Divaldo, é Jesus. E ele falou que ficou assim, um pouco decepcionado com aquela resposta, porque ele respondeu, mas Jesus é o guia de todo mundo. Eu quero um guia só para mim. É claro que Divaldo sempre dá uma ênfase, um pouquinho no exagero, para nos envolver, né, na sua emotividade. Então, ele falou, eu queria um guia só para mim? Jesus é guia de todo mundo? E ela falou, fique tranquilo, fique calmo. E um dia ele foi visitar Chico Xavier e falou assim, Chico, você já viu meu guia espiritual? Chico, com aquela sua sabedoria, disse, meu filho, já sim. Você está vendo esse guia aqui agora? Ela, né? Já sabia que era ela. Agora, ele, tô, meu filho. E como é que ela é? É uma beleza, meu filho, parece uma noiva. Ele falou, minha noiva, tá desencarnada, vai reencarnar, como é que vai fazer? Eu sou rapaz, não entendeu direito, perguntou o nome, e o Chico desconversou, até o dia que ele resolveu colocá-la contra a parede, como se pudesse, né? Não, de hoje não passa, a senhora vai me dizer o seu nome, porque isso está me dando aflição, e ela falou, chama-me Joana. Aí ele falou, ficou mais decepcionado ainda. Mas Joana? Joana? Eu esperava um nome pomposo, mas só Joana, ela tá bom, Divaldo, chama-me Joana de Ângeles. Então, aquela amiga espiritual que ele guia, porque pertence a uma ordem elevada, né? Fora Joana de Cusa, né? Como a gente depois tomou conhecimento, né? Como Clara, enfim. Mas isso é uma outra história, né? Então, são os anjos de guarda. Os amigos espirituais são os nossos amigos, às vezes estão na mesma evolução nossa, são espíritos familiares, mas o anjo de guarda é um espírito, né, de uma hierarquia maior em termos de evolução. No livro, que eu acho esse livro maravilhoso, fantástico, Sob a proteção de Deus, por espíritos diversos, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, existe um capítulo que eu gostaria de trazer, uns trechos pequenos, para a nossa reflexão, que se chama Os Amigos Espirituais. O título do capítulo do livro Sob a Proteção de Deus intitula-se Os Amigos Espirituais, psicografado, no caso, por Joana de Ângeles. E ela começa o capítulo dizendo o seguinte, de maneira enfática: ninguém que se encontre no mundo em processo de crescimento avança em paz sem o concurso deles. Ninguém avança em paz sem o concurso dos amigos espirituais, né? E mais tarde até ela vai comentar que se eles cruzassem os braços por um dia,
a vida seria impossível na Terra. Se houvesse greve dos amigos espirituais, né? Não haveria possibilidade de um dia de permanência de vida na Terra sem o concurso desses amigos espirituais. E a gente vai perceber a importância, mas por quê? Né? O que será que eles fazem? Né? A gente perguntaria, o que será que esses amigos espirituais fazem? Falam a nossa consciência, nos inspiram, nos assistem, nos estimulam para cada, né, proposta dessa, ela vai dissertar. Estimulam como, fala a consciência como, inspiram de que maneira, e vai falando das funções dos amigos espirituais. Mas muitas pessoas podem dizer assim, ué, tem gente que se acha esquecida, né? Acho que o meu amigo espiritual foi embora e largou de mim. Não é possível. Será que ele não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que ele está vendo que eu estou sofrendo? Que eu estou passando por essa provação, por aquela dificuldade? E ele não está fazendo nada? É interessante a gente perceber que a gente tem a ilusão de que o amigo espiritual tem a obrigação de nos tirar do sofrimento. Porque como nós somos amigos bastante falíveis, nós não deixaríamos um amigo sofrer. Né? Como é que eu vou querer que meu amigo sofra se eu o amo, se eu quero tanto bem dele? Eu não quero que ele sofra, eu vou tirar dele o sofrimento. Entretanto, os amigos espirituais, eles agem de uma forma diferente, porque eles entendem o sofrimento de uma outra maneira. Interessante que no livro Libertação, no capítulo 7 desse livro, que vai falar, é um livro fantástico, Psicografia de André Luiz, através da mediunidade, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, vai falar, né, do resgate do espírito, fundamentalmente não foi tanto da Margarida, né, que Gúbio, Eloy e André Luiz vêm à Terra, resgate dessa alma que estava sendo obsediada pela falange de Gregório, que fora um papa aqui na Terra e que era um sacerdote de uma região de muitas trevas, de muitos comprometimentos no mundo espiritual. Mas a gente vai ver que é o resgate de muitas almas, inclusive a de Gregório, principalmente a de Gregório. E ali eles estão em missão quando eles chegam num sítio purgatorial, conforme denominou o próprio Gúbio a André Luiz. E vem uma mulher jogada, né, ao solo, contendo 3 estruturas ovoides acopladas no corpo espiritual, no seu perispírito. A estrutura ovoide é um espírito que perde a conformação humana por ação hipnótica, ou então por ideação fixa, né, em vingança, em ódio, e vão tomando a forma de um ovo, de um crânio humano. E ela estava acoplada a 3 ovoides, e André olha aquela situação e imediatamente indaga de Gúbio que se tratava, Gúbio se informa, tratava-se de uma mulher que tinha sido uma escravocrata, né, no passado, casada com um também, e ela, na sua fazenda, ela descobriu, depois que ela se casou, que o seu marido, né, naquela época, atual marido, tinha tido 2 filhos com uma escrava. E ela, tomada de raiva, de ciúme, de todos os instintos ruins e sentimentos ruins, ela manda vender a escrava e manda açoitar os rapazezinhos até a morte. De tal maneira, tantas vezes que acabaram morrendo. A mãe, que foi vendida, morre de desgosto pela separação dos filhos, e os 2 rapazes morrem, e os 3 se juntam e passam a obsediá-la. E depois que ela desencarna, ali estavam os 3 naquela situação, naquela fixação obsessiva, né, esgotando os fluidos, e André Luiz fala, nós não vamos fazer nada, nós não vamos tirar, não vamos apartá-la dos ovoides, não vamos socorrer essas almas, não vamos... E o Gúbio fala, não, André, eles estão ali esgotando os fluidos mais primários, mais da dor maior, porque a dor, neste caso, o sofrimento, é que vai prepará-los para a futura encarnação, onde aí eles vão redimir os seus erros e os seus enganos. Né? Então, assim,
André Luiz queria logo resolver o problema, tirar, apartar, resolver tudo, e não seria por aí que seria resolvido. E aí continua a nossa querida Joana de Anjos, comentando aqui num outro parágrafo, dizendo assim, exatamente isso. Não evitam que os seus pupilos chorem ou sofram no natural processo de evolução, porque sabem da utilidade da dor na sua tarefa de mestres. Então, repetindo, não evitam que os seus pupilos chorem ou sofram no natural processo de evolução, porque sabem da utilidade da dor na sua tarefa de mestres. Eles não retiram de nós o sofrimento, essa dor, porque eles sabem que nós realmente necessitamos dela para resgatar erros, débitos assumidos, erros cometidos, crimes perpetrados. E só assim nós conseguiremos nos recompor com a nossa própria consciência para a nossa evolução. Nós vivemos agora, esse momento de muita perplexidade para o mundo todo, que é a pandemia, que é um fenômeno mundial. Todo mundo está submetido à ação de um inimigo invisível, que é um vírus. E interessante, refletindo até com o nosso querido Eduardo Guimarães, numa live do Leôncio, ele fez uma reflexão muito interessante, quando ele disse que nas redes sociais, muitas vezes colocam-se, vamos fazer chamamentos para preces, orações, vamos orar todos juntos, independente das igrejas, da ideia religiosa, vamos orar às tantas horas para que Deus nos liberte dessa pandemia, tire de nós isso aí, né, para que a gente se livre dessa situação. E aí ele faz uma reflexão interessante, consultando a questão, acho que é 737 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga na lei de destruição, nas leis morais, né, na lei de destruição, por que fere Deus o homem com flagelos destruidores? E os espíritos vão respondendo e finalizam dizendo, para fazer progredir a humanidade em pouco tempo, o que levaria séculos para isso. E aí ele faz a seguinte reflexão, eu trago para a gente também essa reflexão. Né? Se esse momento, esse fenômeno que nós estamos vivendo, né, faz parte de uma dinâmica divina para sacudir a humanidade, porque não é uma coisinha à toa, é uma pandemia que tem ceifado muitas vidas, tem gerado muito sofrimento, mas muita corrida pelo progresso na ciência, igualmente, para que a humanidade progrida, nós estamos pedindo para nos livrar disso, dessa estratégia, desse mecanismo, ao invés de pedirmos força e fortalecimento da nossa fé para enfrentarmos aquilo que tivermos que enfrentar? Porque os amigos espirituais, né, e o Divaldo também numa live ele colocou, né, da informação que os benfeitores trazem, de que antes de nós sermos surpreendidos pela pandemia, o mundo espiritual já estava ciente do que aconteceria. Já vinham, né, montando os seus postos de socorro para, né, nos auxiliar nesse momento de maior dificuldade, maior perplexidade que nós estamos vivendo. Como aconteceu com a tsunami de 2004, se não me engano, foi 26 de dezembro de 2004, onde a Indonésia, em primeira mão, foi sacudida por um tsunami, terremoto seguido de tsunami, em um dia ceifou 220 mil vidas, e nos 3 dias subsequentes, mais 20 e tantas mil vidas. Foram mais de 240 mil vidas, num curto espaço de tempo. E no livro Transição Planetária, do Manuel Flamengo de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco, ele vai dizer que, antes disso acontecer, eles já haviam partido de várias colônias espirituais, já haviam mandado trabalhadores, amigos, para montarem postos de socorro nas proximidades para o socorro, aquelas almas que desencarnariam daquele resgate coletivo imenso. Então, a gente vê que o mundo espiritual não age por improviso, não age improvisando, né? Nós, às vezes, somos surpreendidos, né, de maneira que não esperávamos, né? Daí a surpresa, mas o mundo espiritual está ciente desse movimento, desse progresso.
Os amigos espirituais não estão de braços cruzados, não estão indiferentes ao nosso sofrimento, mas eles sabem também das nossas necessidades, sabem que estamos exatamente no momento que precisamos estar, exatamente onde, como precisamos, e vamos sofrer e viver aquilo de que necessitamos para a nossa evolução. Nós, espíritas, temos todo o instrumental necessário para o enfrentamento desses momentos, desse testemunho, onde Jesus, né, como outrora, né, foi chamado pelos discípulos, que quando o mar estava agitado, eles estavam com medo de naufragarem, eles chamam por Jesus, clamam por Jesus, Jesus os atende, manda que cessem os ventos, acalma o mar, e depois de tudo isso, ele olha para os discípulos e pergunta: onde está a vossa fé? É exatamente isso que nós precisamos nos perguntar. Quando percebemos a inquietação tomar conta dos nossos corações, quando percebermos, né, os movimentos de ansiedade que estamos vivendo, né, e muitas vezes nos deixando conduzir por eles, vamos lembrar da pergunta do Mestre: onde está a vossa fé? Aí nós diríamos: Senhor, eu sei que preciso ter fé, mas eu não estou dando conta. Me ajude, Jesus. Então nós vamos recorrer ao amigo espiritual maior que nós temos, que é Jesus, esse mestre querido que há mais de 4,5 bilhões de anos já era um espírito crístico, que é o nosso governador, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E como os tempos, né, não há fim, ele estará sempre conosco. Quando nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Senhor Jesus, e vamos orar a Ti, Senhor, neste momento que estamos grave, mas que estamos vivendo, e queremos estar contigo, Senhor, porque sabemos que Tu estás conosco, mas queremos estar contigo. Por isso nós oramos. Louvado seja Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia e o trabalho em que andamos a aprender. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É hora da tua bênção, nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que teu amor grande e augusto traz paz à mente do justo, carinho e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, fazer luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós do céu ditoso, conserva nossa esperança, temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo, queremos viver contigo. Venha até nós, meu Jesus, e que possamos estar com Jesus em todos os momentos de nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, e fica conosco.